Há um segredo profundo, sussurrado nas profundezas do seu espírito, que o inimigo tem lutado para manter oculto por toda a sua vida. Um poder inerente, uma sensibilidade divina, uma capacidade de ver além do véu que muitos sequer imaginam possuir. Este não é um vídeo sobre profetas em mantos antigos, mas sobre a possibilidade real de que Deus tenha tecido o dom da profecia na própria fibra do seu ser, e de como o adversário, astutamente, tem trabalhado para cegar os olhos do coração a essa verdade inegável. Prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado pode redefinir sua caminhada com o Criador e a forma como se enxerga no grande plano divino. Durante séculos, a palavra profecia tem carregado consigo um peso de mistério, temor e, por vezes, de incompreensão, fazendo com que muitos a associem exclusivamente a grandes oráculos do passado, a figuras monumentais que anunciavam catástrofes ou reinos vindouros. Mas a verdade espiritual é que o dom profético, em sua essência mais pura, é muito mais abrangente e acessível do que se tem ensinado. Não se trata apenas de prever o futuro com detalhes exatos, mas de ser um canal da voz de Deus para o presente, de carregar em si a essência da comunicação divina, de falar ao coração da humanidade aquilo que o Pai deseja revelar, seja para edificar, exortar ou consolar. Este dom não é um privilégio de poucos, mas uma manifestação do Espírito Santo derramada abundantemente sobre a humanidade, conforme prometido nas Escrituras. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18, está escrito: "E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E também sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão." Esta é uma declaração poderosa que desmantela a ideia de que a profecia é restrita a uma elite espiritual. Ela é uma herança disponível, um convite para que a voz de Deus ecoe através de todos os que estão abertos a recebê-la. No entanto, há uma força sombria que compreende a magnitude e o perigo desse dom mais do que muitos cristãos. O inimigo não quer que você descubra esse potencial, pois ele sabe que uma alma que profetiza, que se torna um megafone da verdade divina, é uma ameaça direta aos seus planos de engano, confusão e destruição. Ele tem trabalhado incansavelmente para semear dúvidas, medos e mal-entendidos sobre a profecia, transformando-a em algo místico demais para ser alcançado, perigoso demais para ser exercido, ou simplesmente irrelevante para os tempos atuais. Essa é uma das suas táticas mais sutis, distorcer a compreensão da profecia para que aqueles que a possuem jamais a reconheçam, ou, se a reconhecerem, hesitem em usá-la. Mas chegou o momento de desvendar essa neblina, de iluminar os caminhos para que possa identificar em si os sinais inegáveis de que Deus o abençoou com o dom profético. O primeiro sinal, uma das manifestações mais primordiais e, por vezes, subestimadas, é a sensibilidade espiritual acentuada, uma intuição que transcende o meramente humano. Não se trata de um pressentimento comum, mas de uma percepção aguçada do que está acontecendo no reino do Espírito. É a capacidade de sentir atmosferas espirituais, de discernir se um ambiente está carregado de paz, tensão, opressão ou glória divina, mesmo antes que qualquer palavra seja proferida. Muitas vezes, essa sensibilidade se manifesta como um saber sobre algo ou alguém, sem que haja qualquer informação lógica que justifique esse conhecimento. Pode ser um peso inexplicável no coração por uma pessoa específica, uma imagem mental rápida de uma situação que ainda não se concretizou,
ou uma palavra ou frase que surge na mente com uma clareza incomum, como se fosse um sussurro direto do divino. As pessoas com essa sensibilidade frequentemente se sentem sobrecarregadas em locais com muita negatividade, pois absorvem as energias espirituais ao seu redor com uma intensidade que outros não percebem. Por outro lado, em lugares de adoração genuína e presença de Deus, experimentam uma elevação e uma paz profundas. Essa intuição espiritual não é algo que se possa ligar ou desligar à vontade. Ela é uma parte intrínseca da forma como o Espírito Santo se move através de você. O inimigo, percebendo essa porta aberta para a revelação, ataca essa sensibilidade de várias maneiras. Primeiro, ele tenta descredibilizá-la, fazendo com que a pessoa ignore esses sentimentos ou vislumbres como meras fantasias, imaginação fértil ou excesso de ansiedade. Ele sussurra que esses são apenas reflexos do seu próprio subconsciente e não mensagens divinas. Segundo, ele pode tentar sobrecarregar a pessoa, enviando confusão, ruído espiritual ou até mesmo falsas impressões para minar a confiança na fonte. O objetivo é fazer com que a pessoa se sinta louca, confusa ou excessivamente emocional, levando-a a rejeitar ou reprimir completamente essa parte vital de si mesma. Muitos que possuem esse dom acabam se isolando socialmente, sem entender que a intensidade de suas experiências é, na verdade, um dom a ser lapidado e direcionado. Se você frequentemente se encontra sabendo coisas antes que elas sejam ditas, ou sentindo um peso ou uma leveza espiritual que não pode ser explicada por fatores naturais, é muito provável que este seja um sinal claro de que a mão de Deus o dotou com uma capacidade profética inata. Reconhecer essa sensibilidade é o primeiro passo para começar a discernir a voz de Deus no meio de todo o ruído. Talvez durante esta mensagem você tenha sentido algo diferente no seu coração. Talvez Deus esteja despertando um propósito que esteve adormecido por muito tempo. Se você deseja dizer sim ao que o Senhor tem para a sua vida, escreva nos comentários: Senhor, desperta os seus dons em mim. Faça dessa frase uma oração sincera e permita que ela fortaleça também a fé de outras pessoas. O segundo sinal, intimamente ligado à sensibilidade, é a capacidade de discernir tempos e estações, de ler os sinais que muitos ignoram. Esta é uma habilidade de perceber não apenas o que está acontecendo no presente, mas de compreender o porquê e o para onde as coisas estão se movendo sob uma perspectiva divina. Não se trata apenas de ser observador ou analítico, mas de ter uma lente espiritual que permite enxergar padrões, tendências e propósitos que estão além da compreensão comum. Quem possui esse dom, muitas vezes consegue ver as entrelinhas da história, seja na vida pessoal, na igreja ou na sociedade em geral. Eles podem sentir quando uma estação de provação está prestes a terminar e uma de avanço está para começar, ou quando certas ações podem levar a consequências espirituais significativas. É a percepção de que Deus está operando em certos momentos, preparando o cenário para algo maior e a capacidade de alertar ou encorajar outros com base nessa compreensão. Essa percepção pode vir como uma sensação profunda de urgência sobre um assunto, uma clareza repentina sobre um evento complexo ou uma imagem mental que simboliza o que está por vir. O inimigo, ciente do poder de ter pessoas que entendem os tempos do Senhor, trabalha para nublar essa visão. Ele pode tentar instilar um senso de fatalismo, fazendo com que a pessoa acredite que os eventos são inevitáveis e que não há nada a ser feito, paralisando qualquer impulso de intercessão ou ação profética.
Ele também pode promover uma mentalidade de apatia ou cegueira, incentivando a pessoa a se concentrar apenas nos aspectos triviais da vida, ignorando os movimentos mais profundos do espírito. Outra tática é a de sobrecarga de informações e ruído, bombardeando a mente com tantas notícias e dados irrelevantes que a voz discernidora do espírito é abafada. O objetivo é impedir que a pessoa se torne uma sentinela eficaz, capaz de ver o que está no horizonte espiritual e de preparar o povo de Deus. Se você se pega frequentemente com uma compreensão incomum sobre o desenrolar de eventos, se sente um chamado para alertar ou direcionar outros em relação a o que vem a seguir no plano de Deus, ou se possui uma percepção aguçada sobre o timing divino em diversas situações, este é um forte indicativo de que Deus lhe concedeu o dom de discernir os tempos e as estações, uma faceta crucial da capacidade profética. O terceiro sinal que aponta para o dom de profecia é a manifestação de um fardo profundo e muitas vezes doloroso por outros. Uma compaixão que vai além do meramente emocional e se torna uma intercessão espiritual com um senso de urgência. Não é apenas sentir empatia por alguém que sofre, mas carregar em seu próprio espírito a dor, a confusão ou a necessidade espiritual de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, como se a situação deles fosse, de alguma forma, sua responsabilidade diante de Deus. Esse fardo pode se manifestar como uma tristeza inexplicável, uma pressão no peito ou uma agitação interna que só se acalma quando se ora fervorosamente ou quando Deus oferece uma palavra de direção para aquela situação. É como se o coração de Deus se tornasse tangível em você, impulsionando-o a intervir espiritualmente. Muitas vezes, essa intercessão vem acompanhada de palavras de conhecimento ou discernimento sobre a raiz do problema daquela pessoa, algo que você não poderia saber naturalmente, mas que Deus revela para guiar a oração ou a intervenção profética. O inimigo detesta esse tipo de compaixão profética, pois ela desestabiliza suas fortalezas na vida das pessoas. Ele tenta, então, fazer com que o portador desse dom se sinta esgotado, sobrecarregado e desiludido. Ele sussurra que esse fardo é apenas uma forma de ansiedade ou depressão, que é você quem está assumindo problemas que não são seus e que deve se proteger e se afastar. Ele tenta isolar a pessoa, fazendo-a sentir que ninguém mais entende a profundidade de seu sofrimento pelos outros, ou que suas orações são ineficazes e seu fardo é apenas um peso sem propósito. O objetivo é roubar a paixão, a fé e a esperança que impulsionam a intercessão profética, transformando o dom em uma fonte de exaustão em vez de um canal de poder. Quando você se encontra frequentemente com esse peso espiritual por pessoas desconhecidas, por situações distantes ou por amigos próximos, sentindo um impulso irresistível de orar, de interceder e de buscar uma resposta de Deus que traga libertação e direção, é um sinal poderoso de que a compaixão profética está ativa em seu coração, movendo-o para ser a voz de Deus em momentos de necessidade. É um chamado para abraçar essa dor momentânea como um privilégio divino. O quarto e talvez um dos mais tangíveis sinais do dom de profecia é quando suas palavras, muitas vezes sem que você sequer perceba a profundidade delas, edificam, exortam ou consolam aqueles que as ouvem. Este aspecto da profecia não se manifesta necessariamente em um púlpito com uma voz estrondosa, mas pode acontecer em uma conversa casual, em um conselho dado a um amigo ou em uma simples mensagem de encorajamento. As palavras que fluem através de você carregam uma autoridade espiritual e uma precisão que tocam o cerne da questão, oferecendo clareza onde havia confusão, esperança onde havia desespero e direção onde havia incerteza.
Pessoas podem vir até você relatando como uma frase dita por você caiu como uma luva, ou como uma simples observação sua mudou completamente sua perspectiva sobre um problema. Elas sentem que as suas palavras vieram diretamente de Deus, mesmo que você não estivesse conscientemente profetizando. Este é o aspecto mais funcional e relacional do dom, pois ele se manifesta na interação humana cotidiana, elevando, corrigindo com amor ou simplesmente acalmando a alma através da verdade divina. Conforme ensinado em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Essa é a essência prática da profecia em ação. O inimigo, claro, ataca esse dom de diversas maneiras, pois sabe que palavras alinhadas com o céu podem desmantelar suas obras. Ele tenta incutir o medo da rejeição ou do julgamento, fazendo com que a pessoa hesite em falar o que sente que deve ser dito. Ele sussurra que suas palavras não são importantes, que elas serão mal interpretadas ou que você não tem autoridade para falar sobre certos assuntos. Ele pode até mesmo tentar levar a pessoa ao orgulho, fazendo-a acreditar que é a fonte de sua própria sabedoria, distorcendo assim o verdadeiro propósito do dom e levando-a a falar de si mesma em vez de Deus. O adversário busca silenciar as vozes proféticas, pois cada palavra de edificação é um tijolo que constrói o reino de Deus. Cada exortação amorosa é um desvio de um caminho de perdição, e cada palavra de consolação é um bálsamo que cura feridas espirituais. Se as pessoas frequentemente buscam seu conselho, se suas palavras têm um impacto inexplicável sobre elas, trazendo clareza, encorajamento e uma sensação de que Deus está falando através de você, então este é um dos mais fortes indícios de que o dom profético reside em seu interior, esperando ser plenamente compreendido e liberado. Ao reconhecer esses 4 sinais, a sensibilidade espiritual acentuada, a capacidade de discernir tempos e estações, o fardo profundo por outros e as palavras que edificam, exortam e consolam. Não se deve cair na armadilha do orgulho ou da arrogância, mas sim em um profundo senso de responsabilidade e humildade. Esses dons não são para engrandecimento pessoal, mas para o serviço ao corpo de Cristo e ao mundo. A profecia verdadeira sempre apontará para Cristo e trará glória a Deus, nunca a si mesmo. É um privilégio ser um canal da voz do Criador. E com esse privilégio vem a necessidade de buscar um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele, para que a fonte de sua revelação seja pura e inabalável. O inimigo, em sua astúcia, pode tentar corromper o dom através do ego, da impaciência ou da negligência da vida espiritual. É crucial permanecer enraizado na palavra, em constante oração e em comunhão com outros crentes maduros, para que o dom seja lapidado e usado com sabedoria. Muitos se perguntam: e se eu tiver esses sinais, o que devo fazer? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Comece a cultivar. Assim como um músico precisa praticar seu instrumento, um profeta em potencial precisa aprender a ouvir e a obedecer. Isso começa com a criação de um ambiente de silêncio e escuta ativa diante de Deus. Dedique tempo à oração, não apenas para falar, mas para ouvir. Leia a Bíblia não apenas para aprender fatos, mas para que o Espírito fale ao seu coração através das Escrituras. Comece a registrar suas impressões, seus sentimentos, suas palavras que surgem com clareza. Não tenha medo de testar esses dons em um ambiente seguro, talvez com amigos ou mentores de confiança, que possam oferecer feedback e encorajamento. Lembre-se do que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Este é um convite à coragem e ao discernimento.
Não rejeite a profecia por medo ou ignorância, mas examine-a cuidadosamente, buscando o que é bom e verdadeiro e descartando o que não procede de Deus. O inimigo tentará semear a dúvida em cada passo do caminho. Ele tentará convencê-lo de que você está imaginando coisas, de que não é digno, de que não tem a formação ou a posição para exercer tal dom. Mas o dom da profecia não é sobre sua capacidade humana, é sobre a capacidade de Deus de falar através de um vaso disposto. Sua dignidade vem de Cristo, não de suas próprias obras ou habilidades. A formação mais importante é um coração humilde e sensível ao Espírito Santo. E a posição é a de um filho amado que tem acesso direto ao Pai. Não permita que o medo do erro o paralise. Todos os dons espirituais precisam ser desenvolvidos e amadurecidos, e haverá momentos de aprendizado. O importante é a intenção do coração de servir a Deus e a pureza em buscar a sua voz. O chamado em meu espírito é real. O reconhecimento desses sinais não é o fim, mas o começo de uma jornada de descobertas e de um aprofundamento na sua relação com Deus. É o momento de desenterrar aquilo que talvez tenha sido escondido, mal compreendido ou até mesmo reprimido. É o tempo de permitir que a voz de Deus flua através de você para edificar, exortar e consolar um mundo que tanto precisa ouvir a sua mensagem. Seja um megafone do céu, uma sentinela vigilante, um canal da compaixão divina e uma voz de edificação. O dom da profecia é um presente precioso e o inimigo não quer que você o saiba, mas Deus, em sua infinita sabedoria, o revelou a você hoje. Aceite-o, nutra-o e libere-o para a glória de quem o concedeu. Que sua vida seja uma melodia profética que ressoa com a verdade e o amor do Eterno.